amigas que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar. Em vários dias da semana, as lives do Evangelho acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E as lives das palestras públicas acontecem nas segundas, às 20 horas, nas quintas, às 14 horas, nas sextas, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Ficam aqui todos convidados para nos acompanharem neste encontro fraterno que fazemos durante este período de afastamento físico, onde as casas espíritas permanecem fechadas. Que possamos nos apropriar da luz que Jesus nos oferece em cada encontro de realização destas lives do Evangelho. Aqueles que porventura tenham se esquecido, eu gostaria de lembrar de colocarem a água, não é? O jarro, o copinho, a garrafa com água para fluidificar. A fluidificação quem faz é a espiritualidade durante a realização das lives e depois por ocasião do passe que é feito à distância para todos nós aqui. Que possamos então agora nos prepararmos para a realização de mais esta tarefa. Para isso eu peço a todos que fechem os seus olhos, que inspirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal que o Pai disponibiliza e que, através dele, já permite o nosso refazimento. Que possamos sorver, então, este fluido rarefeito, abrindo os nossos canais de percepção, a nossa mente, o nosso coração, a fim de nos sintonizarmos vibratoriamente com os bondosos amigos espirituais que dirigem este trabalho do Centro Irmã Francisca e que nos permitem estarmos mais próximos de Jesus, nos intuindo e nos inspirando a melhor percebermos os ensinamentos do Cristo. Nós vos pedimos, Senhor, que este canal de comunicação também seja amplificado, a fim de atender aos irmãos desencarnados que porventura se encontram presentes em nossos lares, a fim de que eles também possam sorver estes ensinamentos e deles tirarem proveito para a sua própria existência. Nós vos pedimos, Mestre Jesus, que permaneça conosco. Que assim seja. Gente, nós estamos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nesta semana nós estamos tratando aqui da do item 5, prodígios dos falsos profetas. Então, nós já tivemos vendo nas semanas anteriores, desde quando começamos este capítulo, que falsos profetas não são simplesmente aquelas pessoas que aparecem de vez em quando, trazendo uma série de informações a respeito da doutrina espírita, e que nem sempre estas informações, mesmo sendo trazidas por espíritos desencarnados, representam a verdade, ou estão em sintonia com os ensinamentos de Allan Kardec. Por isso é preciso do filtro da nossa razão, da nossa inteligência, do nosso discernimento, para que a gente possa comparar a informação que nos chega com os ensinamentos deixados por Kardec, para saber se está pelo menos alinhado com os ensinamentos deste companheiro. Uma vez que esteja de acordo, acredito que nós podemos aceitá-los, não é isso? Quando
se afastam dos ensinamentos de Kardec, nós precisamos colocar estes ensinamentos, esta fala da espiritualidade no escaninho e deixar guardado, aguardando a comprovação daquilo lá. Mas, né, falsos profetas, pode ser que sejamos nós também, nós já tivemos vendo isso. As circunstâncias em que eu posso ser um falso profeta da doutrina espírita. Mas vamos ver primeiro o que é que Kardec, né, nos traz dos ensinamentos da espiritualidade, para que a gente possa começar este evangelho. Diz este companheiro: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de seduzirem, se fosse possível, até mesmo os próprios escolhidos. Quando ele fala, não é, em escolhidos, muito provavelmente até mesmo, não é, aqueles espíritos que vêm com a missão de difundir a doutrina espírita. Então, até estes espíritos, de repente, poderiam ser seduzidos por esses que são chamados de falsos cristos ou falsos profetas. Então, precisamos ter um cuidado muito grande para filtrar tudo o que vem de informação dentro da doutrina espírita. Lázaro, no livro dos Médiuns, ele sugere para nós espíritas que é melhor que nós rejeitemos 10 verdades do que aceitemos uma única mentira. Daí a importância de eu ter sempre na minha mente um ensinamento do Espírito Verdade que tem algum pedaço aqui do Evangelho. Né? Eu não guardo, eu não decoro, né, todos os capítulos, itens, títulos, né, mas está aqui, procurem, né, aqui dentro do Evangelho que vocês vão encontrar essa fala do Espírito Verdade. Não é, quando ele nos deixa 2 ensinamentos. O primeiro deles, ele diz para nós, não é, espíritas, amai-vos. Não é? É a primeira sugestão que ele nos dá. E a segunda, instruí-vos, dizendo para nós, não é, que nós precisamos estudar permanentemente, estudar sempre, não é? Reler as obras que nós já lemos em passado recente ou passado distante, porque aquilo muitas vezes já caiu no esquecimento. Ou o meu grau de maturidade hoje é diferente do meu grau de maturidade de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Maturidade esta, como o Evangelho me ensina, a maturidade do senso moral. Então, à medida em que eu evoluo em moralidade, eu tenho o meu senso moral aperfeiçoado. E aí a minha forma de ver as coisas, até mesmo dentro da doutrina espírita, são diferentes. Então, uma vez que nós espíritas começamos a estudar a doutrina, não termina mais esse estudo. E pode ser que a gente desencarne, né, vamos para a erraticidade, né, alcançamos a condição de equilíbrio, né, e vamos trabalhar numa colônia espiritual, e o estudo continua, gente, não para só porque nós desencarnamos. Daí, esta sugestão do Espírito Verdade, né, que é quem, né, é quem montou a equipe para poder trazer a doutrina espírita para nós através de Kardec e daquele grupo de espíritos encarnados e desencarnados que ajudaram ele naquela época. Então vejam, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Não podemos nos esquecer desse detalhe. E esta instrução constante é que vai me permitir, então, estar sempre vigilante em relação às informações que me chegam, não é? Às obras que eu leio, para poder, então, passar pelo crivo da razão. Me utilizo dos atributos, não é? Da inteligência, da razão, da memória, sim, para definir se aquela informação que está à minha disposição
eu posso tomá-la como verdade, aceitá-la, né, e divulgá-la e propagá-la, ou não. Senão, eu incorro no risco, de repente, de estar propagando o que hoje se convencionou chamar de fake news. E quando, não é, eu coloco alguma coisa que não está de acordo com as verdades ensinadas por Jesus, que não está de acordo com as leis divinas, que não está de acordo com os ensinamentos constantes do Evangelho, nesse momento eu posso ser, não é, um falso profeta. Só para a gente ter uma noção melhor, né, um exemplo prático disso, lá no livro, né, Levantar e Seguir, na lição número 11, Emmanuel, né, nos transmitiu através de Chico uma fala a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Né, e diz o seguinte: na maledicência somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia somos mistificadores da paz. Na preguiça somos charlatães do trabalho. Na indiferença somos inimigos do dever. Veja, olha, é extremamente forte esta fala de Emmanuel, não é, que normalmente, não é, ele tem uma fala mais suave ao nos colocar os ensinamentos de Jesus, mas aqui eu reputo como contundente esta fala de Emmanuel para a gente. É um chacoalhão para que eu possa acordar e me perceber que eu, de repente, de acordo com as minhas atitudes, posso ser este falso profeta. Não é? Haverá falsos cristos e falsos profetas, é o título do capítulo, mas é duro, de repente, eu me perceber que eu posso, pela minha invigilância, ser um companheiro deste, né? Falso Cristo e falso profeta. Né? Eu pratico a maledicência. E, gente, a maledicência é qualquer coisa que eu sinta em relação a outra pessoa, que eu discorde da forma de pensar, da forma de sentir, da forma de se expressar dele, não é, da forma de falar dele, sim, e eu comente isto com outras pessoas. Né? Isto é fofoca. Né? Isto é maledicência. Porque se eu tenho alguma coisa que não gosto que ele faz em relação a mim, né, como me ensina o Evangelho, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Só que como eu preciso fazer isto? Eu preciso chamá-lo reservadamente, ir lá na salinha, no quartinho, aonde quer que seja, e ali conversar ele e eu para resolver aquela situação. A ninguém mais interessa ficar sabendo daquilo. Só que, invariavelmente, né, quando alguém faz alguma coisa que me machuca, a primeira coisa que eu faço é contar para aqueles que estão à minha volta. Conto para, né, os familiares, conto para os amigos no ambiente de trabalho, os colegas no ambiente de trabalho, conto para a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, a torcida do Santos, a torcida do São Paulo, a torcida do São Bento. Eu falo do São Bento, gente, não é? Porque às vezes pode ter alguém assistindo a live que não seja de Sorocaba, não é? A gente, como, não é, de Sorocaba, ou estando em Sorocaba, precisamos citar também o São Bento. Poxa vida, não é? Isto se transformou, gente, não é, numa difamação daquela pessoa. E aí as outras pessoas que me ouvem, se não tiver o critério de me ouvir por caridade e desconsiderar a minha fala e levar aquilo adiante, imagina a dimensão que isto pode tomar. Então, eu preciso ser cuidadoso quando, né, alguma coisa aflige meu coração,
na minha relação com outra pessoa. Porque é com ela que eu tenho que me acertar. Não, e as outras pessoas não têm que ficar sabendo disto. Ah, mas eu não estou conseguindo resolver, eu vou explodir. Tá bom. Tá? Então eu vou escolher, não é, um amigo ou uma amiga que tem discernimento para poder me aconselhar. E vou conversar com ele ou com ela. Ah, eu vou passar pelo atendimento fraterno na casa espírita, sem problema nenhum. Não é? Estamos lá no atendimento fraterno para isto, para ouvir as pessoas, não é isso? E, não é, a partir daí, auxiliá-las de alguma forma. O atendimento fraterno das casas espíritas tem essa finalidade: auxiliar as pessoas a superar as suas aflições, as suas angústias. Não é? É para isso que existe o atendimento fraterno. Agora, não preciso compartilhar isto no grupo, né? Ali, tec, colocar no grupo isto, colocar no Facebook, na rede social. Não, não há necessidade. Isto se constitui maledicência. Eu estou difamando, eu estou caluniando a outra pessoa, estou prejudicando. Faço isso através do pensamento e faço isso na hora que eu exteriorizo para as outras pessoas. Daí a fala de Emmanuel nesta lição: na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Eu estou deixando de ser fraterno com aquele o outro irmão. E preciso ser criterioso também quando alguém vem fazer algum comentário de outrem para mim. Não é? Alguém vem fazer o comentário de outrem para mim, e pode ser até a esposa, pode ser o esposo, pode ser o filho. Não é? Eu preciso ter o critério, o senso crítico, não é, de fazer com que aquilo morra comigo. Não é? Se é algum amigo, companheiro, bom, eu vou fazer ali um atendimento fraterno, não é? Porque muitas vezes nós somos atendentes fraternos sem a gente se dar conta disso. Quando acontece determinada situação no ambiente de trabalho, às vezes até na rua. Sim, acontecem situações em que as pessoas vêm e desabafam conosco, mas guarda-se aquilo e não se repassa aquilo para frente. O Sócrates tinha uma lição muito boa para isso, não é? Que ela tem por título Os Três Crivos, e isso também consta de uma obra de Chico Xavier. Acredito eu, né, como eu não gravo todas as obras, a não ser que eu anoto aqui no meu, né, no meu evangelho, gente, né, se eu anotar no evangelho, aí eu posso dizer para vocês. Mas tem alguma obra do Chico, a lição dos Três Crivos, onde quando alguém vem esbaforido, chega um rapaz esbaforido para contar para o Sócrates, né, uma novidade, né, o Sócrates então fala que vai passar, né, aquela novidade pelos três crivos. E a primeira pergunta que ele faz para o sujeito é a seguinte: o que vais me dizer é verdade? E aí a pessoa diz para ele: bem, se é verdade eu não sei. A pessoa me falou, mas eu não fui lá conferir para saber se é verdade ou não. Bom, se não é verdadeiro, vamos passar para o segundo crivo. Aquilo que você vai me dizer é bom, né? E olha, tem que ser bom para você, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para a pessoa de quem você vai me falar. Aí eu já não sei se vai ser bom. Bom, então se não atender o primeiro crivo, não atender o segundo, vamos ver pela utilidade, né? É útil aquilo que você vai me dizer? A pessoa fica quieta, não é? E Sócrates então diz para ele: olha, se não é verdadeiro, não é bom e não é útil, e precisa atender aos três, não é um ou outro, é um e outro. Tem que atender os três. Então, vamos mudar de assunto. E é isso que nós precisamos aprender quando alguém vem transmitir alguma informação para a gente. É verdadeiro, é bom, é útil? Se não, mudemos de assunto. Se não, eu serei o transmissor da fake news. Eu serei o falso profeta aqui no instante. Estarei faltando com a verdade. É maledicência. Como ele diz aqui, na discórdia somos mistificadores da paz. Por quê? Porque a doutrina espírita, não é? Veja,
no primeiro item, ele vem dizer que nós faltamos com a fraternidade. A doutrina espírita não é como, não é, uma instituição transformadora do espírito. Ela vem propor que sejamos mais humanos e mais fraternos. E no primeiro item eu já faltei com a fraternidade. Aqui, né, ele diz que eu sou um mistificador da paz se eu provocar a discórdia. Então as pessoas não se entendem, né, estão ali, né, naquela agitação toda, né, fala daqui, fala dali, fala deste jeito, fala daquele, e de repente eu chego, olho o que está acontecendo, pego um galão de combustível e atiro na fogueira. Eu aumento as chamas, não é? Eu amplio a discórdia estabelecida no ambiente. E não é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita justamente é de conciliação. Então, como é que eu me comporto diante dos conflitos da vida? Dos conflitos que eu crio, dos conflitos que outra pessoa cria e no qual eu estou envolvido, ou num conflito que está correndo solto ali e que eu me aproximo e eu posso ou não participar. Como é que eu ajo? Eu preciso olhar para os conflitos vivenciados por mim, como é que eu me comportei diante de cada um deles? Qual é o meu histórico diante destes conflitos? Para eu poder aferir, se eu sou uma pessoa conciliadora ou se eu boto lenha na fogueira e eu aumento a discórdia reinante no ambiente. Porque a proposta da doutrina é a conciliação. E se eu escolho um caminho diferente da conciliação, eu sou o falso profeta. Sim, preciso me enxergar nessas situações, porque eu preciso, o quanto antes, mudar de atitude. Não que nós não tenhamos feito isso no passado, viu, gente? Não é? Então, não conhecíamos em profundidade a doutrina espírita, não trazíamos o evangelho como roteiro de vida para a minha própria existência. Eu achava mais que o evangelho, as lições do evangelho eram, para minha esposa, para o meu marido, para minha irmã, para o meu cunhado, para minha mãe, para o meu pai, para minha sogra, mas eu passava ao largo disto. Então, poxa vida, não é assim. O evangelho é para mim. Eu é que preciso aprender a viver de acordo com o evangelho. Se vocês vão aprender, ótimo para vocês. Mas o aprendizado de vocês necessariamente não vai servir para mim. Pode ser que eu precise vivenciar uma outra experiência. Agora, podemos aprender juntos e juntos nos darmos as mãos para fazer as construções de que nós necessitamos nesta existência e aí juntos avançarmos neste progresso espiritual que tanto nós almejamos. Mas, como é que eu faço? Então eu preciso me olhar diante das situações de conflito. Como é que eu posso ajudar na situação de conflito? A primeira coisa que me surge nesse instante é a prece, é a oração. É o silêncio, muitas vezes. Se sou eu que estou envolvido diretamente no conflito, é o golinho da água da paz que o Chico me ensina. E vou ficar com o golinho da água até que o vulcão que está subindo aqui e querendo que eu exploda, que a adrenalina se acalme, que a adrenalina baixe, que eu me acalme, para que eu possa raciocinar com mais clareza. Eu preciso de clareza, eu preciso de serenidade para saber o que eu vou falar, como é que eu vou me comportar, qual vai ser a minha atitude, qual vai ser a minha contribuição diante do conflito. Veja, então, o golinho da água da paz, a prece, a prece pedindo ajuda para mim mesmo, para que eu possa me asserenar naquele instante, pedindo para que a espiritualidade ali presente
possa inspirar cada um dos participantes do conflito, possa ajudar os anjos da guarda, né, os espíritos protetores de cada um dos membros daquele conflito, para que possam inspirar cada um deles a serenar os seus corações, a se desarmarem diante do conflito. Aí, diante de uma atitude desta, eu estarei sendo o verdadeiro profeta. Agora, se eu chegar ali, não é? A muvuca está montada, não é? E eu ainda faço colocações desairosas que venham prejudicar alguns, se não todos, não é? Onde eu incito a agressão verbal e às vezes até a agressão física, eu estou me afastando dos ensinamentos do Cristo e, portanto, estou sendo um falso profeta. Então, que eu procure me enxergar diante desta situação prática. Na preguiça, diz Emmanuel para mim nesta obra, somos charlatães do trabalho. E eu, como é que eu sou diante do trabalho? Eu sou pau para toda obra? Qualquer atividade podem dispor de mim porque precisar? Estou disposto a servir muito mais, né, do que me pedem ou do que esperam de mim? Eu me ofereço para ajudar sem esperar que as pessoas me peçam ajuda? Não é? Ou será que naquele dia que me dá uma vontade enorme de chegar e realizar aquele trabalho que eu venho planejando há 10 anos e falo, é hoje que eu vou começar a fazer isso, é hoje que eu coloco este projeto em prática. E aí eu respiro fundo e deixo a vontade passar? Porque vai dar uma canseira para fazer tudo isso, meu Deus do céu. Vai dar um trabalho enorme para fazer tudo isto, meu Deus do céu. Vejam, né? A preguiça, a ociosidade, né? Ela é um exemplo para as pessoas que me cercam. Eu dou para aqueles que comigo convivem nesta reencarnação o exemplo do trabalho ou o exemplo da preguiça e da ociosidade. Assim? Porque é isto que conta. O exemplo do trabalho, existe uma lei. Uma das leis divinas é a lei do trabalho. Trabalho é toda atividade útil que a gente faça. Toda. Estou neste instante gravando uma live com a audiência de todos vocês, amigos e amigas. Isto é trabalho, é uma atividade útil. A criança, quando estuda, está trabalhando. O estudo é uma atividade útil. Quando a dona de casa faz o seu almoço, é trabalho, é uma atividade útil. Quando ela está cuidando, não é, das coisas para a casa ficar mais bonita, mais cheirosa, mais limpinha, para receber as pessoas, não é trabalho. Assim. Quanta coisa que a gente nem imagina que possa ser, é na realidade trabalho. Então vejam, a doutrina espírita diz para nós, não é, que tudo na natureza trabalha. Tudo. Tudo. Os minerais, os vegetais, os animais, os homens, tudo trabalha, porque faz parte de uma lei divina. É preciso que todos deem a sua parcela de contribuição para que as coisas, não é, vão acontecendo dentro das leis da natureza. Não é? A natureza trabalha e conspira a nosso favor. Então, se eu me entregar à preguiça ou à ociosidade, eu estou sendo um falso profeta. Diz Emmanuel ainda que na indiferença somos inimigos do dever. Na indiferença.
Quando eu tenho conhecimento, quando eu vejo alguém que precisa de que alguma coisa seja feita e não me ofereço para fazer, né, eu coloco a indiferença entre ela e eu, né, eu estou sendo inimigo do meu dever. Porque o dever, dentro da lei do trabalho, pressupõe que ao tomar conhecimento de que alguém tem alguma necessidade, a caridade me diz que eu preciso me dirigir até ele e, de alguma forma, eu o ajude a suprir a sua necessidade. Por mais limitadas que sejam as minhas possibilidades. E na grande maioria das vezes, não é nem uma necessidade material. Na maioria das vezes, as pessoas têm necessidades morais. Necessidade que alguém a escute. Necessidade que alguém compartilhe das suas dificuldades. Sim? Necessidade de ter o conforto de alguém que possa lhe consolar e lhe aconselhar. Então vejam as possibilidades que nós temos para sermos bons samaritanos, para que a gente possa ser verdadeiros profetas da doutrina espírita. Mas para isso eu preciso estar vigilante. Não é? Eu preciso estar atento às circunstâncias em que eu me vejo envolvido a cada momento da minha vida. Se eu estiver desatento, se eu estiver no piloto automático, pode ser que eu não perceba. E aí eu deixe passar a oportunidade de ser o verdadeiro profeta. Assim. E aí pode ser que eu não seja nem o bom profeta, nem o mau profeta. Né? Simplesmente eu perdi a oportunidade. Tá? Precisamos ficar atentos e vigilantes, porque as situações se sucedem com muita frequência e com muita rapidez na nossa existência. Às vezes nós até reclamamos que estamos passando por aquela situação, por aquela dificuldade novamente. E quando as situações e as dificuldades são repetitivas na nossa existência, é um indício de que eu ainda não aprendi a lição. Então, que eu fique atento. Não é? Quando eu ver, quando eu perceber, não é, que as situações se repetem, eu preciso me perguntar: Senhor, não é, o que eu preciso aprender com esta experiência, com esta lição? Não é por quê. Para que eu preciso vivenciar esta experiência novamente? Qual é o aprendizado que eu preciso dela extrair para que eu não venha incorrer nos erros novamente? Porque se a experiência está se sucedendo, é porque a lição não foi aprendida. Então vem a prova, não é, para eu poder aferir se aprendi ou não a lição. Então eu preciso ficar também atento para isso. Não é? Gente, como diz, não é, o poeta, é simples. É simples assim? Para falar é muito simples. Não é? Aqui deste outro lado do vídeo, muito simples de estar falando para vocês. Para fazer, não é tão simples assim. Demanda vigilância, demanda concentração, demanda esforço, fortalecimento da vontade, para que eu possa, então, mais atento, poder estar, não é, percebendo as situações e então discernir o que eu preciso fazer em cada situação e que as minhas escolhas estejam alinhadas com o Evangelho de Jesus e com as leis divinas. Aí, com toda certeza, eu serei, não é, o verdadeiro profeta. Enquanto isso, muita atenção.
mas muita atenção mesmo, para que as nossas atitudes, para que as nossas escolhas não façam de nós também falsos profetas. Não são só os espíritos desencarnados ou encarnados que vêm falar da doutrina espírita. Vejam, somos nós, na nossa forma de proceder, no cotidiano da vida. Pensemos nisso. Vamos então cerrar os nossos olhos, mais uma vez confortáveis nas nossas cadeiras, inspirar e expirar calma, suave e profundamente, envolvidos que estamos pela espiritualidade que dirige as reuniões do Evangelho em nossa casa, o Centro Irmã Francisca, que possamos, unidos em pensamento, em sentimento, sentir a presença do Cristo junto de nós, nos confortando nestes instantes, derramando a sua luz e as suas bênçãos através dos seus mensageiros da espiritualidade, através dos passistas que nestes momentos se colocam à disposição para contribuir na realização deste trabalho do passe, da fluidoterapia, mesmo que à distância, a fim de que todos nós, nestes momentos, Senhor, sejamos beneficiados por esta irradiação energética. Nós vos pedimos ainda, Mestre Jesus, que, se porventura houver algum irmãozinho, algum companheiro desencarnado, que esteja vinculado a nós pelo pensamento e que está, junto conosco em nossos lares, que eles possam ser encaminhados pelos benfeitores espirituais aos postos de socorro da espiritualidade, a fim de que sejam acolhidos, atendidos, tratados e esclarecidos, e que possam também continuar a sua caminhada no plano espiritual. E que todos nós, nesses instantes, fortalecidos em nossas energias, que possamos, num ato de caridade espontânea, como nos ensina o Evangelho, doar do fundo dos nossos corações o sentimento nobre, puro, de amor fraterno, que dispomos dentro de nós e que nestes momentos colocamos nas mãos de Jesus, a fim de que o Mestre querido possa transformar em raios de luz, em pétalas floridas, em bálsamo, a fim de que estas energias, multiplicadas pelo Mestre, somadas a de tantos outros irmãos da humanidade terrena, que nestes instantes vibram como nós pelo bem da humanidade, e que estas luzes, estas energias, este bálsamo, possa ser levado a todos os irmãos da humanidade terrena, independente da religião, da cor, do sexo, da condição econômica, já que todos somos filhos do mesmo Deus. Que todos possam ser beneficiados por vós, Mestre Jesus. Que todos possam ser fortalecidos na sua esperança, na sua coragem, na sua vontade, na sua fé. Que todos possam receber o pão do corpo
e do Espírito, e possam sentir a misericórdia de Deus, socorrendo-os através de irmãos encarnados ou desencarnados. Que assim agindo, Mestre Jesus, possamos desenvolver o sentimento de caridade na nossa intimidade, a fim de nos colocarmos sempre mais próximos do nosso semelhante, buscando suprir-lhe as necessidades que estão ao nosso alcance. Que possamos, neste movimento em direção ao próximo, sermos tomados de compaixão e nos tornarmos instrumentos dóceis e úteis dos desígnios de Deus a favor daqueles que são muito necessitados. Que possamos, no esforço coletivo, cada um de nós dar a sua parcela de contribuição para fazer deste um mundo mais fraterno, mais humano. E queremos também vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos e pela luz do Teu Evangelho em nossas vidas. Que estes ensinamentos possam encontrar ressonância em nossos corações e que possamos multiplicar estas bênçãos e esta luz, espargindo-as a todos aqueles que conosco convivem. Agradecermos-vos, Senhor, pela companhia dos amigos dos dois planos da vida, pelos entes queridos e pelos amigos que temos, pelas bênçãos desta reencarnação do corpo perfeito da inteligência, que nos permite, Senhor, perceber-lhe a sua presença junto de nós, nestes momentos, nos fortalecendo e nos incentivando a continuarmos a nossa caminhada. Recebe neste instante também a nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gente, muito obrigado a todos pela companhia, pelo carinho, pelas vibrações que emanam dos corações de todos vocês aí do outro lado da telinha. Sim? Se Deus nos permitir que possamos estar juntos no próximo sábado, fazendo a live do Evangelho, e que vocês tenham um excelente final de semana na companhia de Jesus e dos seus entes queridos. Muito obrigado a todos.